Olá, seja muito bem-vindo ao Revista da Tarde dessa semana. Olha, é uma alegria estar com você aqui mais uma vez para um novo assunto, a nossa série da semana. Você já sabe que a nossa série passa todos os dias aqui no canal 31.1 Rede Super. E é claro que estamos também no canal do YouTube Rede Super Curitiba com a série Revista da Tarde. E olha só, hoje nós queremos falar de um assunto muito legal, um assunto necessário, que é sobre a gestão do tempo, sobre a mordomia do nosso tempo. E nós convidamos uma convidada especial, ela que é, olha só, ela é assistente virtual e mentora de produtividade, com mais de 8 anos de experiência aí na sua carreira, que já é consolidada em assessoria executiva. Então, vem com a gente nessa conversa e vamos aprender tudo sobre gestão do tempo e produtividade. Olá, minha querida, que alegria receber você hoje aqui no Revista da Tarde. Seja bem-vinda. Obrigada, Clarice. A honra é toda minha de estar com vocês nesse programa e vamos conversar bastante. Vamos lá. Como eu falei, é uma alegria receber você, porque, afinal de contas, a gente precisa, Ellen, Cristine, nós precisamos todos os dias aprender algo, aprender um pouco mais. E quando a gente fala sobre a gestão do tempo, sobre a mordomia do nosso tempo, é muito importante, porque o tempo é um presente que nós temos, né? Sim, É um com presente e a certeza. gente precisa fazer bom uso deste presente. E o tempo que já foi não volta mais, então vamos aproveitar bem esse tempo que Deus nos deu. Ellen, minha querida, você é assistente virtual e mentora de produtividade com mais de 8 anos de experiência aí nesse segmento. Eu imagino que você tenha ajudado muitas pessoas já a entender como que funciona essa questão da produtividade, né? E também o gerenciamento do tempo. Mas eu queria que você contasse antes aí para o pessoal que está nos acompanhando, por que que você escolheu trabalhar nesse segmento e vamos entender um pouquinho o que que é ser uma assistente virtual, certo? E o Certo. que que é ser uma mentora de produtividade, principalmente porque você trabalha muito com mulheres, você tem ajudado muitas mulheres, certo? Exatamente. Então vamos entender aí um pouquinho da sua história, conta pra gente. Ai, que bacana. Uma alegria compartilhar essa história aí com vocês, que já dura mais de 8 anos, né, como você comentou. E eu também sou uma amante, assim, do conhecimento, né? Você falou que todo dia nós precisamos aprender um pouco mais. E eu acho que o que me encantou na área da assessoria, né, do secretariado executivo, foi exatamente isso. Esse leque, assim, de possibilidades, de atuações, de conhecimento de diferentes áreas e de funcionamentos de empresas também. Então, nessa carreira aí que eu já acumulo, né, esses 8 anos, realmente tive a grata satisfação de ajudar muitos executivos, empresários, muitos profissionais, tanto do setor público quanto do setor privado, do setor misto também. E sempre foi uma alegria ser verdadeiramente uma parceira estratégica, né? Respondendo já a tua pergunta, quanto à assessoria, eu entendo que a assessora ela é uma parceira estratégica no dia a dia e nas rotinas dentro de uma organização. Precisa realmente ter a tal da visão holística, né? Aquela sensibilidade de entender as prioridades, estar sempre aberta ao alinhamento com o executivo, com quem você está tratando, a quem você está atendendo, mas também conhecer um pouquinho de cada tema, de cada time, né? De cada área, para fazer o bom fluir ali do dia a dia e das atividades dentro das empresas. Então, ser assessora é ser isso, né? E eu permaneço dessa forma num jeitinho diferente, né? Uma nova atuação, que o que muda realmente é o formato ali, através da assessoria virtual. Através da minha empresa, hoje, eu permaneço, né, prestando os serviços de assessoria empresarial, assessoria executiva, sendo esse braço direito ali de diferentes profissionais e inclusive famílias, porque a assessoria ela também pode abranger a área ali da vida pessoal de um executivo, um empresário, no bom fluir do seu dia a dia. Que E a maravilha! mentoria de produtividade, ela vem casar, né, com essa atuação. É onde eu trago o meu conhecimento técnico para a prática, no sentido de transformar e conduzir a transformação da vida de diferentes pessoas e profissionais que realmente querem acelerar os seus resultados, ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais organizada. Então, Muito essas bom. são as duas frentes aí de atuação. Uhum. E você, inclusive,
como você mesma falou, você tem aí o atendimento virtual, né? Isso. E como que funciona? É mentoria? Quantas aulas ou quantos encontros? Ou cada pessoa vai ter um tempo diferente, assim, de acordo com o que ela procura? Como que funciona na prática tudo isso? Na assessoria virtual, eu tenho a possibilidade de atender diferentes clientes, né? Independente da área de atuação, independente da geografia, onde esse cliente está, eu consigo alcançá-lo na minha própria casa, por exemplo. E a mentoria de produtividade, ela ocorre no mesmo formato. A gente pode ter encontros pessoais e encontros virtuais. Hoje, o meu plano, né, ali de mentoria de produtividade, tem o foco em planejamento e organização, e nós percorremos aí 10 encontros quinzenais, né, num acompanhamento ou individual ou em grupo, com uma metodologia bem setada, toda planejada para que realmente a pessoa tenha a oportunidade de enxergar como que está funcionando o seu dia a dia hoje e quais são as possibilidades de mudança, de enxergar melhor prioridades, de ajustar, né, todas as casinhas para fluir melhor no dia a dia. Muito legal. Então, primeiro você faz uma análise completa do perfil da pessoa, de repente analisa o perfil comportamental, é isso? Para Exatamente. saber como que essa pessoa está, daí para poder visualizar onde que ela quer chegar. É assim que Exatamente. funciona? Exatamente. A gente tem a fase da análise do perfil comportamental, como você bem falou, e aí depois a gente vai aplicando algumas técnicas de gestão, de planejamento, de organização, mas o mais importante é que nenhuma delas é receita de bolo, né? Elas vão se aplicar à realidade do cliente, né? Aquilo que melhor faz sentido para a vida dele hoje, né? E para o que ele quer alcançar. E o mais legal é que em toda a mentoria a gente estabelece pelo menos uma meta, podem ser mais metas que ele não pode deixar de concluir, né, até o final ali do processo de mentoria. E isso a Interessante. gente considera que é o que exatamente a mentoria propõe, o processo de condução de mudança, de um ponto A para um ponto B. O cliente não pode, né, sair vivendo e fazendo, né, tendo as mesmas práticas de antes. Ele precisa enxergar a diferença que aquilo promoveu para ele na prática, nos Certo, resultados. muito, muito bom. Eu trago um dado aqui, Ellen, que fala que 80% das pessoas sentem que o dia acaba sem que tenham feito o que realmente era importante, e o que levanta uma pergunta profunda, e acho que essa pergunta todos nós nos fazemos às vezes, que é a seguinte: será que estamos apenas ocupados ou realmente estamos administrando bem o tempo que recebemos? E quando a gente fala sobre o tempo que recebemos, eu gosto de pensar em Deus, né? No fator Deus. É Ele que nos dá o nosso tempo. E Sim, assim, e todos nós temos 24 horas no dia. E é igualmente, é para todos, é uma moeda justa, digamos assim, né? É igual para todo sim. mundo. Só que muitas vezes, e você veja que aqui a estatística traz que 80% das pessoas, né, sentem que acaba o dia e não conseguiram fazer o que realmente importa. Então, você veja o quanto que a gente não está sabendo gerir o nosso tempo, aproveitar esse presente maravilhoso que nós temos, que é o nosso tempo. E aí me vem uma outra coisa aqui em mente e que eu quero te perguntar. Você é uma mulher cristã, certo? Quando a gente fala sobre o tempo, fala sobre um presente, como comentei várias vezes aqui, a gente já fica pensando, né? É Deus que nos confiou esse tempo, certo? Como que você vê o que significa na prática enxergar esse recurso que Deus nos deu? Perfeito. É muito curiosa essa estatística, falando um pouco dela, assim, antes de responder a tua pergunta. Então, 80% das pessoas terminam o dia sem concluir o que é de fato importante. E aí eu me pego pensando, mas será que elas sabem o que é importante para elas, na vida delas? Vale a reflexão, porque realmente entender o que é importante é o que determina a forma como você administra o seu dia a dia. E realmente, cada dia é um presente. E como uma mulher cristã, né, como você comentou, quando eu olho para a palavra de Deus, para a Bíblia, eu vejo que o Senhor fez tudo adequado em seu tempo. Tudo teve um começo, um meio e um fim. Ele sabia exatamente por onde começar e onde terminar. E muitas vezes a gente fica perdido, né, em quais são as nossas prioridades, o que é realmente importante para nós. E é por isso que veio a frustração, às vezes, de terminar um dia sem conseguir
lidar com tudo que gostaria ou da forma como gostaria, mas vale a reflexão, sim. Eu sei o que é de fato importante para mim no dia a dia. Eu tenho algumas experiências muito particulares de que, apesar de ser uma pessoa que sempre gostou de planejamento, de organização, de rotina, desde muito nova, eh, já num contexto diferente, quando eu me casei, eu me vi assim, com uma série de novas responsabilidades. E eu fui trabalhando ali a minha vida como um checklist, mas também não é por esse caminho que a gente deve seguir, porque isso também traz um outro lado de insatisfações, de sensação de falta de propósito, e eu precisei realmente me refazer. E essa frase de que cada dia é um presente, ela tem muito significado para mim, porque da mesma forma que a desorganização causa todo esse caos dentro da gente naturalmente, o excesso de controle também, porque aí quando as coisas fogem do planejado, né, do script, naturalmente vem a frustração e também vem todo aquele caos emocional com o qual depois a gente precisa lidar. E foi por esse caminho que eu passei. Então, assim, eu tive que me refazer em muitas coisas e entender que realmente cada dia era um presente. Eu poderia me planejar da melhor forma possível, mas eu precisava confiar que Deus é o dono do tempo e Ele daria a última palavra. Perfeito, Deus é o dono do tempo. E nós vamos continuar nessa semana, Ellen, falando sobre essa gestão do tempo, sobre produtividade aí com todos os nossos amigos que nos acompanham. Inclusive, você sabe que o pessoal nos acompanha, além de nos acompanhar bastante pela TV, aqui pelo canal 31.1, na telinha, eles nos acompanham no canal do YouTube. E que é uma coisa também que tem a ver com o tempo, que muitas vezes as pessoas daí não têm um tempo, digamos assim, para estar na frente da TV, mas corre lá no YouTube para ver no tempo que ela consegue ver. Olha só, então tem tudo a ver. Então é muita gente nos assistindo e nós vamos continuar nessa semana, tá? Conversando sobre isso. Nós vamos agora para um quadro muito importante e a gente continua durante a semana, tá bom? Obrigada por Perfeito, hoje. obrigada. E agora nós vamos para o quadro Minuto Informação e Negócio. A dica de hoje é fidelização dos clientes. Você tem usado uma base de dados, um banco de dados eficientes com informações da data de aniversário do seu cliente para fazer aquela lembrança, enviar um brinde, ou então saber que produtos aquele cliente A, B e C mais usam dentro do seu negócio, do seu serviço. Então a fidelização de clientes ela é extremamente importante para o seu negócio. E você, empreendedor, tem usado as informações desse cliente a favor do seu negócio, fazendo com que ele tenha uma experiência importante, marcante e você usando a informação de forma inteligente? Às vezes o empreendedor, ele já no cadastro daquele cliente, ele pega a informação da data de aniversário, mas utilizar essa informação depois não tem sido uma prática comum. E esse pode ser o grande diferencial da sua empresa, da sua loja e do seu negócio. Aqui é Ana Araújo no quadro Minuto Informação e Negócios para o programa Revista da Tarde com Clarice Fogaça. E nós já falamos um pouco no primeiro episódio, você contou um pouquinho de você, eu achei super legal a forma como você decidiu a começar nesse segmento e já está ajudando tantas mulheres, tantas pessoas, mas o foco principal, né, você falou que são mulheres que você ajuda. E nós falamos aqui sobre a questão do tempo, da importância do tempo, de ele ser como um presente para a gente, né, a forma como a gente deve usufruir desse tempo, esse presente maravilhoso que Deus nos dá. Você comentou ainda aqui que, né, Deus é o dono do tempo e o quanto que a gente tem que valorizar isso, esse tempo que Ele dá para a gente. Mas hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da centralização, porque muitas vezes nós centralizamos, queremos fazer tudo sozinho e acabamos nos sobrecarregando. Fale um pouquinho sobre essa questão aí de centralizar. Que show, Clarice. Prazer, né, em mais um episódio aqui com você. Bom, a questão da centralização. Infelizmente, muitas vezes, nós corremos um sério risco de pensar que só se nós fizermos é que as coisas vão dar certo. E eu acho que a mulher tem muito disso, né? Como a gente é muito, né, múltiplas tarefas, ágeis, proativas, a gente acaba caindo nesse verdadeiro engano, porque, na verdade, a centralização de tarefas só traz sobrecarga, só traz exaustão e provavelmente se a gente mudasse um pouco, né, o comportamento,
nós conseguiríamos pedir mais ajuda, desenvolver outras pessoas, porque a gente acha que, é bom do jeito que eu faço. Mas e se eu pensar diferente? Se fulano, cicrano puder contribuir aqui com o processo, será que não vai agregar ainda mais? Eu costumo usar aquela frase que é bem conhecida, né? Sozinho você pode até ir rápido, mas acompanhado você chega muito mais longe. Existe muita riqueza no partilhado, entender o outro, né? As ideias do outro e permitir que o outro também se desenvolva e nos apoie nas nossas atividades. Não somos autossuficientes e a gente precisa olhar um pouquinho para dentro e pensar por que tanto que a gente está centralizando as nossas atividades. É por um senso de autossuficiência? É por um excesso de controle, um perfeccionismo exagerado? Vale a reflexão. Legal. Sabe que tem uma frase que a gente vê muito aí nas redes sociais: antes o feito do que perfeito. Sim, Seria mais ou menos sobre isso? exatamente. E falando sobre perfeição, eu tenho muito a compartilhar no sentido de que eu sempre me enxerguei uma pessoa que também correu muitos desses riscos, por ser essencialmente alguém que gosta das coisas muito perfeitas, muito bem feitas. Eu não tenho dúvidas que muitas vezes eu deixei assim de pedir as ajudas que eu deveria, de partilhar mais por conta dessa sensação, né, de que se for eu vai ficar do jeitinho que eu gosto. E a gente não pode ser assim, porque planejamento, organização, eles não são sobre controle. Pelo contrário, eles são sobre liberdade. Legal. Quando você planeja, quando você sabe o que é realmente teu, mas o que você também pode delegar, pedir ajuda, partilhar com o outro, você ganha muita autonomia e com certeza consegue gerir melhor o teu dia a dia. Eu gostei muito disso que você falou, que planejamento não é sobre controle, É sobre liberdade. é sobre liberdade. Fantástico isso, fantástico. Mesmo porque quando a gente tem um planejamento, a gente ganha tempo, não é mesmo? Eu trago uma estatística aqui, olha só, que é um estudo que aponta que profissionais que não planejam a sua rotina, eles perdem até 2 horas por dia. Por quê? Porque vão fazer um retrabalho muitas vezes, né? Vão fazer uma tarefa aí que não é tão relevante, talvez não é prioridade. Exato. Porque é diferente, né? Prioridade de coisas comuns do dia a dia. Tem as coisas importantes, você até comentou em algum momento, e a gente vai falar mais sobre isso. O que a gente deve fazer primeiro, né? Veja, você contou aqui que em algum momento você também passou por dificuldades por não se planejar direito, às vezes com o seu tempo, assim você foi aprendendo, e hoje você ensina outras pessoas aí o que você aprendeu na prática, na sua experiência de vida. E quando a gente fala em planejamento, é legal, né? É legal a gente pensar que a gente pode ganhar tempo. Você veja só, se a gente for analisar aqui, se ganharmos 2 horas no dia, né, ou perdermos, a diferença que vai fazer isso na nossa vida. É muito tempo. Exato. 2 horas é muito tempo. Muito tempo. E quando a gente para olhar como que está funcionando a nossa rotina e o nosso dia a dia hoje, para fazer aquela análise crítica mais profunda mesmo sobre como as coisas têm funcionado, nós certamente vamos perceber que existe oportunidade de melhoria, de otimizar essas 2 horas e tudo mais, né? Na prática, Clarice, existem sim tarefas que elas são importantes e a gente pode decidir quando fazer, outras que são urgentes e quando acontecem precisamos fazer imediatamente, e outras que não são nem urgentes e nem importantes e você pode deixar para fazer em um momento futuro ou delegar para outra pessoa, porque não é você quem precisa resolver. E essa visão assim do todo, né, atividade por atividade, ajuda muito, contribui muito na tomada de decisão do dia a dia. Na prática, esse planejamento, essa análise de atividades promove a autonomia, que está ligada à liberdade que eu comentei, né? Acompanhei diferentes processos de clientes que ganharam autonomia na gestão do seu dia a dia. Hoje não deu para fazer tal atividade, mas eu sei que eu tenho outros bloquinhos ali dentro da minha agenda onde eu posso encaixar, onde eu posso reorganizar e terminar o meu dia, a minha semana com aquela sensação realmente de dever cumprido. E isso dá um alívio,
Total. Dá muito alívio. Quando a gente procrastina, isso vai tirando a paz da gente, né? E às Sim. vezes acontece, não é mesmo? Às vezes pode ser até, digamos, até normal você procrastinar algo ou deixar algo para um outro dia, sei lá, adiar a data, e pode acontecer, porque a demanda da vida da gente, principalmente nós mulheres, nós temos uma demanda muito grande. Veja, é o nosso cuidado pessoal, Sim. é a nossa família, o nosso lar, é o trabalho, e a maioria de nós ainda estuda, e está sempre assim. Quando eu digo a gente estuda, porque as mulheres de hoje, né, nós somos mulheres que estamos sempre buscando uma especialização, sempre procurando crescimento, então a gente não para. Não é mesmo? Para. A gente não para. E é claro que isso requer tempo. Então aí entra a questão de saber gerenciar esse tempo com sabedoria. Mas para gerenciar o tempo com sabedoria também, eu penso que você, como uma mulher cristã, deve ensinar ou trazer às suas mentoradas a questão da espiritualidade, não é mesmo? A questão da leitura da palavra, alguma coisa assim, porque, claro, né, quando a gente é cristã, a gente leva muito a sério essa parte espiritual. É lógico que não vamos espiritualizar tudo, temos que saber distinguir o que é espiritual, o que é produtividade, né, na nossa parte do dia. Mas eu gostaria muito, Ellen, que você falasse um pouco aí na sua visão de mentora de gestão do tempo, né, de produtividade. Fale um pouco como que você vê essa relação aí entre a vida espiritual e a produtividade do dia a dia. Bacana. Bom, como você bem falou, né, a nossa vida ela é cheia de caixinhas. E às vezes é difícil realmente, desafiador equilibrar todos esses pratinhos. Mas pegando mais pelo lado da espiritualidade, acho que o que precisa estar na nossa mente, na mente das mulheres, dos homens também, né, é o cuidado integral que o Senhor nos pede, né? O cuidado do corpo, da alma e do espírito. Então, é eu olhar para como está o meu relacionamento com Deus, me alimentar todos os dias da palavra, ter ali o meu tempo com o Senhor, isso precisa ser a nossa prioridade. É eu prestar atenção também em como estão os meus sentimentos, as minhas emoções, por que que eu estou me sentindo de forma A, B ou C, como estão os meus relacionamentos e o quanto eles têm contribuído, realmente me levado para frente no dia a dia, dentro dos meus objetivos, dos meus planos, e o cuidado do corpo, né? E aí o cuidado do corpo, Clarice, pode ser às vezes os exames, as consultas que você precisa colocar em dia, uma atividade física ou mesmo um tempo de autocuidado, Uhum. que como você bem falou, é o que toda mulher gosta, toda mulher precisa. E a maior dor que eu vejo, né, nas minhas mentoradas, nas clientes que eu atendo, é justamente não se enxergar dentro da própria rotina, não ter um tempo para si mesmas. E isso precisa se tornar inegociável, né? E aí eu falo, deixa de lado o é impossível ou é muito difícil. Esse é um tipo de atividade, né, tirar um tempo de autocuidado que é possível de ser planejado. Coloca lá na agenda, marca uma manicure, uma Uhum. manicure em uma semana do mês que você pense assim, não, vou tirar um tempo para mim e fazer isso pelo meu próprio bem-estar. E faz, né, se organiza para isso, para chegar ao final daquela semana comprometida com esse objetivo e sem deixá-lo de lado, né? É um objetivo, né, que você pode se comprometer em não terminar a tua semana sem fazer. E isso já vai dar todo um ar diferente para o teu bem-estar, para a tua forma de lidar com o dia a dia e de viver a vida. Sim, e você falando assim, eu fico pensando aqui que é um objetivo, às vezes, que não é uma coisa tão grandiosa. É uma meta, assim, que eu posso alcançar, né? Uma meta alcançável, mas que vai fazer a diferença se eu cumprir essa meta até aquela data que eu estipulei. Então, é bem interessante isso mesmo, hein? E vai trazer um Exatamente. bem-estar até para que se possa Seguir em fazer as outras frente. atividades com mais alegria, com mais, sei lá, autoestima, com mais Exatamente. motivação. É isso aí. E toda meta, né, estipulada precisa ser alcançável, né? Precisa ser algo que você consiga fazer. E se eventualmente der errado, né, que a gente sabe que a vida acontece, desafios surgem, às vezes realmente coisas imprevistas surgem, entender o porquê, né? Por que que não deu certo, tentar de novo, recalcular a rota, mas não desistir. Ellen, você como gestora aí,
do tempo, você é mentora, na verdade, de mulheres, ajuda. Quantas mulheres mais ou menos você já ajudou aí nessa questão aí de produtividade, e mordomia do tempo? Puxa vida, Clarice. Só no ano passado eu realizei 2 eventos que reuniram em torno de 20 mulheres, além das que fecharam mentoria comigo, né? Então eu acho que eu já vou aí para umas 50 mulheres atendidas, né? E sendo transformadas, impactadas de alguma forma sobre essa visão da gestão do tempo, da produtividade, planejamento, organização, tudo isso. Que maravilha. Agora, quando a gente fala em tempo, produtividade, muitas pessoas pensam que o produzir é mais importante, né? Inclusive, 70% das pessoas associam produtividade apenas a fazer mais. Será que isso é verdade? Ou será que precisa ter propósito aí? Fala pra gente um pouquinho dessa relação entre produzir ou produzir com propósito. Maravilha. Muito comum, né? Muito comum entender produtividade como fazer mais. E muitas vezes essa visão, né, da produtividade como só fazer mais ou ter aquela agenda super cheia é até estimulada, né, pelos discursos da alta performance que a gente tanto escuta hoje, né? Uma série de regras ali para você estar sempre entregando mais e melhor. E tudo isso naturalmente gera uma grande frustração, né? Às vezes um sufoco mesmo ali, que nós podemos experimentar entre a expectativa de cumprir todas aquelas regras e dicas de alta performance e a realidade de que talvez a gente não consiga entregar tudo exatamente como nós gostaríamos. Mas quando isso acontece, quando o cenário não é o mais favorável possível, a nós é requerido somente permanecer, não voltar à estaca zero. Porque a nossa vida, né, e a gestão do tempo não é sobre o quão rápido a gente faz as coisas, entrega, né, e performa, mas sim sobre o que a gente está construindo no dia a dia, onde a gente quer chegar, né? E aí vem toda a reflexão que a gente fez até mesmo nos outros episódios, o que é importante para mim, né? O que já não me cabe mais, o que eu preciso deixar, qual é o tipo de vida que eu estou construindo, o legado que eu estou deixando às vezes para os meus filhos, para minha família, pega bastante em vários aspectos, mas produtividade com propósito não é sobre rapidez, é sobre construção. E aí entra também a espiritualidade. Totalmente. Totalmente, porque aí é que a gente vai diferenciar a perfeição, né, de você cumprir uma série de regras e tudo mais, e a excelência. A perfeição ela é irreal no nosso mundo. Nós não vamos conseguir entregar de forma perfeita, estar na nossa melhor condição sempre, mas nós podemos ser excelentes em tudo aquilo que a gente faz, como para o Senhor, como a gente lê na Bíblia, usando dos recursos que a gente tem, sejam ele tempo, espaço, dinheiro, né? Entregar o melhor com os recursos que nós já temos, construindo o nosso dia a dia pouco a pouco. Perfeito. E Deus é um Deus de ordem, não é mesmo? Ele é o dono do tempo, como você falou aqui num outro episódio, mas ele é um Deus de ordem, certo? Se ele é um Deus de ordem, acho que ele nem gosta da desordem, da desorganização, né? E você já percebeu que quando a casa da gente está desorganizada, a gente não sente paz? Sim, totalmente. A organização ela tem vários braços, né? Você pode ter organização no trabalho, você pode ter a sua auto-organização, né? Física, a forma como você se apresenta, posicionamento, e a organização no seu espaço físico. Essas coisas, elas caminham muito entrelaçadas e dizem muito sobre o que você é, a forma como você tem tratado realmente as suas prioridades. E a organização do lar normalmente é uma coisa que tira muito a paz, né? Principalmente das mulheres que desejam viver essa melhor organização no dia a dia, mas às vezes podem estar se frustrando por uma autocobrança exagerada também, né? De que eu tenho que organizar minha casa todo dia, porque minha casa tem que estar um brinco, e também não é bem assim. E também precisa ter propósito, Também precisa tanto no lar quanto na instituição, na empresa, não importa onde. Sim. E é interessante isso porque se a gente não organiza, não tem propósito, não planeja, como você falou no início aqui nos primeiros episódios, acaba trazendo aquela frustração e ansiedade.
É incrível, porque acontece Sim, muito um estado de ansiedade quando você não consegue planejar e organizar os pensamentos, sim. primeiramente, né, e depois colocar isso no papel, sei lá, na sua agenda virtual. E quando a gente fala em colocar isso no papel, né, o que que você acha disso? Quando a gente escreve, isso pode melhorar? Quando a gente coloca no papel, essas atividades elas podem ser vistas com mais facilidade, podem ajudar a nossa mente a perceber isso e fazer acontecer? Como que você vê essa questão de escrever ou simplesmente colocar numa agenda digital? Perfeito. Eu costumo brincar com os meus clientes que você pode até dizer que não gosta de se colocar nesse incômodo, de certa forma, de exercer ali a tua organização e a disciplina. Mas no final do dia, todo mundo vai ter satisfação quando as tarefas estiverem cumpridas, quando os resultados vierem. Mas para que isso aconteça, é necessário realmente tornar visual. Tornar visual a forma como o seu dia a dia hoje, a sua semana, a sua rotina tem acontecido. Porque tudo que a gente registra acaba sendo um compromisso para nossa análise e é um compromisso conosco mesmos. Existe espaço de melhoria? No que eu vou melhorar então? Qual é a caixinha ali que eu vou ajustar que já não está funcionando mais como eu gostaria? E aí, tornando isso visual, fica muito mais fácil. Eu costumo dizer que não existe receita, né, também para isso. Ah, porque tem que ser numa agenda eletrônica, porque pode ser no papel. Enfim, tem que ser da forma como melhor se enquadre e se encaixe no teu gosto pessoal, né? E que você realmente tenha aquilo ali à palma da mão. Quando você precisar, vai ser algo de fácil acesso para você entender como as coisas têm funcionado hoje e fazer as mudanças necessárias. Entendi, não dá para confiar só na mente. Não, É muita coisa. é muita informação, ainda mais no nosso dia a dia, né? Aham. É fácil de esquecer, é fácil de procrastinar e deixar para depois. É preciso registrar. Tudo que você registra, você adquire compromisso com o Uhum. realizar. Entendi. Vamos falar um pouquinho ainda nesse episódio que está quase terminando, mas um pouquinho sobre a procrastinação. Ou, por exemplo, não dei conta de fazer hoje uma tarefa que eu precisava fazer. Vou procrastinar sem querer. Não é uma procrastinação, digamos assim, intencional, mas não deixa de ser uma procrastinação. Como que você vê isso? Eu entendo que uma coisa é ajustar, às vezes readequar, mas outra é procrastinar, né? Quando que é procrastinar e não ajustar? Eu acredito que a procrastinação inevitavelmente se torna um ciclo vicioso. Você está sempre deixando para depois. O ajuste, a readequação é algo pontual. Ah, realmente não deu para fazer hoje e provavelmente eu sei os meus porquês. E talvez aquilo ali realmente não precisasse ser feito exatamente hoje. E é por isso que eu consigo deixar para depois, né? Mas tudo aquilo que você procrastina, você vai adiar ao ponto de você nunca fazer. E esse é o problema das tarefas que a gente deixa para fazer depois e nunca se compromete em colocá-las de fato em prática. Mas tem muitas questões aí envolvidas. Se é porque você tornou coisas urgentes, importantes para resolver porque você não planejou antes, ou se é por causa de uma preguiça, uma falta de bem-estar, tudo você precisa analisar e entender ali os porquês de você estar adiando, né, aquela atividade e não realizando a tempo e a hora como você gostaria. Mas há espaço para ajustes e readequações. Só que isso é diferente de você procrastinar, né? Entrar nesse ciclo realmente vicioso de estar sempre deixando para depois coisas que deveriam até ser negociáveis para você. Entendi. Agora, quando a gente começa a pensar, principalmente nós mulheres que temos uma vida bem dinâmica, você já reparou, imagino que deve acontecer com você, comigo acontece direto, você planejou tudo e de repente entrou mais alguma coisa naquela agenda do dia que não estava no script, digamos assim, e veio uma demanda, veio coisas, né? Veio um pedido, uma solicitação urgente e você precisa fazer aquilo. Aí alguma coisa vai ficar para trás. Mas aí Sim. será que devemos nos cobrar? Como que funciona isso? Eu não fiz, e agora? Vou ficar frustrada porque não fiz? Vou aceitar? Vou acolher porque não fiz tudo aquilo que estava ali
no meu roteiro do dia? De forma alguma. E aí a gente volta para alguns episódios também que eu falei, né, sobre o equilíbrio. Nem sempre vai dar para fazer tudo como você gostaria. E o seu registro também da sua rotina, do seu dia, não é uma tábua. A vida acontece de diferentes formas, imprevistos acontecem e é preciso saber lidar com eles. Mas tudo assim, com a devida consciência e a certeza de não foi possível fazer hoje? Amanhã eu faço, depois eu dou conta disso. E assim eu vou me ajustando e seguindo meu fluxo, é tranquilo. Perfeito, que maravilha! Olha só, já está terminando o nosso episódio de hoje, mas ainda temos mais nessa semana para falar aí sobre esse assunto e você vai trazer muitas dicas para a gente, certo? Com certeza. Muito obrigada por hoje. Obrigada. E agora nós vamos ao quadro Minuto Saúde Feminina. Você já ouviu falar sobre terapia nutricional injetável? Pois bem, hoje eu quero esclarecer para vocês. Muitas vezes, no nosso dia a dia, a nossa alimentação não tem a qualidade ideal para nutrir o nosso corpo. E muitas vezes, a qualidade do alimento que chega até a nossa mesa também tem muita toxina, muita contaminação, devido ao que se utiliza hoje em dia na parte do cultivo desses alimentos. Então, nós temos que pensar, se eu não me alimento bem, ou se eu me alimento bem, mas a qualidade é ruim, da onde virão essas vitaminas, minerais e aminoácidos? Vamos repor via oral. Muitas substâncias, quando eu reponho via oral, a absorção é muito ruim. Por exemplo, o ferro, que a gente conhece do feijão, da carne, das folhas verdes, quando eu reponho em comprimido via oral, apenas 15% vai ser entregue realmente para o meu corpo, o que nós chamamos de biodisponibilidade. Então, muitas pessoas no seu dia a dia não conseguem ter esse aporte necessário, onde vai haver um desequilíbrio do sono, um desequilíbrio da tua disposição, um desequilíbrio hormonal. Sabe que não dormir bem pode ser falta de selênio e de zinco? Então, todos esses nutrientes, vitaminas, aminoácidos essenciais podem ser repostos endovenosos ou intramuscular de uma maneira equilibrada. Você tem que realizar exames, ser avaliado, ser pesquisado toda a tua história, a tua composição do teu dia a dia, para que possa ser personalizada essa reposição nutricional, pensando em vitalidade e longevidade. Nem sempre a gente comer as coisas ideais trazem tudo isso para você. Então, saúde é também longevidade e vitalidade. Já pensou sobre isso? Terapia nutricional injetável pode ser sim uma solução para o teu bem-estar. Eu sou a doutora Celeste Regiane, ginecologista, no quadro Minuto Saúde Feminina para o Revista da Tarde. E hoje eu quero perguntar para você sobre uma coisa importante também que muitas vezes a gente acha que não devemos dizer, mas talvez seja melhor dizer, não sei, você que vai nos contar isso aí. O momento de dizer não. Muitas vezes nós não queremos dizer não para alguns convites, para uma situação e acabamos dizendo sim. Será que esse sim às vezes pode nos prejudicar? Fala pra gente, traga exemplos sobre esse contexto aí do dizer não, a importância de dizer não. É importante dizer não? Sem dúvidas, é importante. Tem sido uma conversa muito boa, né, Clarice? Sim. Vamos para mais um episódio então, e agora falando sobre o não. Essa é verdadeiramente uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Nós temos muita dificuldade em dizer não e às vezes isso nos prejudica, porque assumimos muitos compromissos, acreditamos que temos que atender a todos os eventos e situações que nos convidam, a todas as visitas, todas as programações, e não é bem assim, né, que a coisa deve funcionar, que a vida deve funcionar. Às vezes, até mesmo dizer não, que é um não para você, pode te ajudar a indicar ou proporcionar um momento de outra pessoa se desenvolver e até assumir a tua posição num evento, aquela representatividade, enfim, existe campo para isso também, né? Mas é importante sim dizer não, principalmente quando você entende que aquele convite que surgiu ou aquela oportunidade, às vezes não vai casar exatamente com a tua estrutura, o teu momento e provavelmente vai te causar mais mal do que bem-estar, né? Mesmo que doa, porque às vezes Mesmo que dói doa. dizer não, não dói? Dói, com certeza. E é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de dizer não. Até pelo medo do que o outro vai pensar, o que vão pensar de mim.
E trazendo um exemplo super prático, eu poderia falar da minha participação aqui no programa. Não haveria exemplo melhor para dar. Quando eu recebi o convite para estar aqui no programa, eu me senti muito honrada. Foi uma alegria imensa, porque é a alegria que eu estou sentindo agora, de estar aqui com vocês. Que Obrigada mais uma bom. vez pela oportunidade. Mas na ocasião que eu recebi esse convite, que foi ali no final do ano, eu estava concluindo, né, a minha transição ali de carreira para voltar a atuar essencialmente como PJ, né, dentro da assessoria, da mentoria. E eu estava cobrindo férias, treinando uma nova colaboradora e prestes a fazer um evento, que seria o meu último evento com mulheres, né, que é o Café com Empresárias, no final de 2025. E quando eu recebi o convite, eu pensei, meu Deus, eu vou ter que dizer não. Realmente, as condições ali do momento não me trariam a tranquilidade que eu estou tendo hoje, por exemplo, de estar aqui nessa troca tranquila, nesse estado de presença que nós devemos buscar mais, eu acredito, né, nesse ano, com os nossos familiares, com os nossos círculos de amigos, no nosso trabalho, essa tranquilidade de estou aqui, presente nesse momento, eu dou conta disso, né, eu dou conta desse compromisso, o que torna tudo mais leve. Às vezes a gente só vai dizendo sim e com aquele peso gigantesco, achando que, nossa, eu vou perder essa oportunidade. Não vou negar que foi a primeira coisa que eu pensei, né? Puxa vida, vou perder a oportunidade, será que vai ter outro momento? Mas olha aqui, cá estamos, né? Porque Deus faz tudo apropriado a seu tempo e a gente tem muito a aprender com Ele. Deu tudo certo e hoje eu posso estar aqui com muito mais tranquilidade do que se eu tivesse dito sim para aquele compromisso no final do ano passado. Perfeito esse exemplo que você trouxe, e eu gostei quando você falou do estado de presença. Como é importante, né, a gente estar presente naquilo que está fazendo realmente. Muitas vezes nós estamos numa atividade e não estamos ali, né, não estamos presentes. E esse estado de presença é importante, porque de repente a gente pode perder uma coisa tão importante, sabe? Um momento tão rico, às vezes de informação, de troca de experiência, se não estivermos realmente presentes de corpo e alma, né? Poderíamos dizer assim, bem importante. E outra coisa que eu gosto de pensar, Ellen, que a agenda de Deus, eu sempre falo isso, quem me conhece já sabe que esse é um chavão meu, eu falo assim, a agenda de Deus é perfeita. Então, nós como mulheres cristãs, nós também oramos, não é mesmo? Nós perguntamos a Deus, Deus, será que eu devo? Será que eu não devo fazer isso, né? Abençoa a minha agenda, abençoa o meu dia, vai à frente, me dá sabedoria, né? Pedir o discernimento para também dizer esse não ou esse sim, e eu penso que isso é muito importante. Mas quando a gente fala em tempo, e eu vejo por mim até, quanto tempo nós perdemos durante o dia com coisas que talvez a gente não precisasse. Ficamos muito tempo, às vezes, em coisas que vão roubar o nosso tempo para as coisas que realmente valem a pena. Eu gostaria muito que você falasse nessa questão de prioridade de tempo. Como que você vê esse modernismo que nós estamos vivendo? É muito tempo nas telas, muito tempo no celular. Fale um pouquinho sobre essas distrações que nós vivemos atualmente nesse mundo moderno. Excelente. Eu acredito que a clareza, né, do nosso momento atual é o que nos ajuda a tomar a decisão. Então, eu decido dizer sim para um compromisso que realmente me cabe e estar ali presente. E o estado de presença, ele tem total relação com as interrupções com as quais a gente lida no dia a dia. Hoje, naturalmente, nós lidamos com uma série de informações, movimentos o tempo inteiro. E algumas pesquisas, inclusive, indicam que cada um de nós passa cerca de 3 minutos de foco até uma próxima interrupção. E às vezes essa interrupção pode ser uma mensagem no celular, uma rede social, pode ser um pensamento também fora do contexto onde você está, um pedido de ajuda, uma interrupção presencial, né, de alguém que toma ali o teu tempo de uma atividade que você estava desenvolvendo, e é muito importante cuidar, assim, com esses momentos de interrupção, principalmente quando a gente precisa ter um foco exclusivo naquilo que a gente está fazendo, desde a execução de um trabalho, como um tempo de qualidade em família, para que a gente não perca o essencial daqueles momentos.
porque naturalmente depois nós seremos cobrados disso, de não termos feito o que dependia exclusivamente de nós. Pode ser a entrega do teu trabalho ou estar 100% presente num momento em família que todo mundo estava ali usufruindo e desfrutando juntos. E isso é muito importante. Ellen, tem um dado aqui que mais de 60% dos adultos relatam sentir aquela sensação de cansaço ao final do dia, mesmo sem terem tido muito esforço. Aí eu quero te fazer a seguinte pergunta: como equilibrar excelência, entrega e descanso? Maravilha. Esse é o verdadeiro cansaço mental, né? Porque da mesma forma que é muito prejudicial para uma entrega, um cumprimento de uma atividade, você ser muito interrompido, isso vai te atrasar, vai te demandar um tempo de voltar, né, de repensar no que você estava fazendo. É igualmente prejudicial, às vezes, estar sempre imerso em muita informação ou num período de foco muito longo. Por isso, o equilíbrio perfeito é momentos de foco e momentos de pausa, momentos de foco e momentos de pausa. E muitas vezes a gente vai precisar planejar intencionalmente esses momentos de pausa também, porque a nossa mente ela precisa desse tempo de respiro para que a gente possa voltar à atividade depois ou ao contexto em que a gente estava com a mesma presença e a mesma entrega que nós estávamos desejando ali efetivamente cumprir, né? Então, o equilíbrio perfeito de forma bem prática é o tempo de foco e o tempo de pausa. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com o tempo de pausa. Eu não tenho muita dificuldade em lidar com a interrupção, mas o tempo de pausa para mim, às vezes, pega bastante, porque se deixar eu vou que vou, né, fazendo uma mesma tarefa ali até terminar. Mas isso, no fim do dia, causa essa sensação de cansaço que é muito natural. E não é um cansaço físico, né, do esforço físico, é um cansaço do esforço mental, de muita informação e de você não ter cuidado ali com pequenos tempos de respiro. 5 minutos já é suficiente para revitalizar, né, o cérebro e a nossa mente. Muito legal. E eu estou falando da minha experiência agora, eu sinto que quando eu tenho um tempo de pausa, ou por exemplo, estou ali muito focada numa atividade importante, né, há muito tempo ali, há mais de 1 hora, 2 horas, de repente você dá uma paradinha e vê uma mensagem ali, uma mensagem bonita, uma mensagem de amor, de carinho de alguém, Sim, sabe? Entregando alguma coisa para você que vai deixar o teu dia mais leve, não vai deixar o teu dia mais leve? totalmente, E vai você dá aquele revigorar. sorriso bobo ali e fala: nossa, mas eu perdi o foco aqui com essa mensagem, mas está sendo tão bom, porque daí torna o dia mais leve, não é Leve, mesmo? com E sabe que certeza. daí a gente não perde o foco, é ao contrário. Não perde o foco, pelo menos na minha experiência, não. Aí que você volta com tudo para aquele foco de novo e com muita motivação. Exatamente, se renova, né, se Uhum. abastece, recarrega as É energias. muito legal. Faz parte, tem que ter. E hoje, Ellen, eu gostaria que você falasse sobre quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao organizarem enfim, a sua agenda, a sua rotina, enfim, quando elas pensam na organização da sua rotina. Quais são esses erros? Os erros estão totalmente relacionados a muita coisa que a gente conversou nos outros episódios, né, Clarice? Hoje eu vejo muita gente com a agenda lotada, nesse senso, né, e nessa crença de que produtividade é somente fazer mais, e nós já entendemos que não é bem assim, mas de fato entregar com qualidade, com propósito, né, construir o que a gente está querendo entregar, os nossos objetivos, as nossas metas. Então, agendas lotadas seriam um exemplo assim de erro comum. Com certeza, dizer sim para tudo, né, sem considerar às vezes a sobrecarga que isso vai trazer, a falta de bem-estar para si mesmos, para casa, para o lar. Também a falta de prioridades, a ausência de prioridades, então, literalmente não saber por onde começar um dia, uma semana, o que realmente é importante, e a negligência do descanso, né? A falta do descanso, desde prezar por um bom sono até fazer pausas, como a gente já conversou. E aí eu trago um exemplo de 2 livros que eu li no ano passado, muito bacanas, que falavam sobre esse cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo. Um era o livro Rumo aos 120 anos, onde ele falava que muitas das nossas atitudes contribuem não só para que a gente tenha mais anos de vida, mas sim vida em nossos anos.
Os pequenos cuidados diários, inclusive o cuidado do descanso, contribuem para que a gente tenha mais qualidade de vida no dia a dia, né? Uma vida melhor. E um outro livro foi O Cuidado do Corpo, do Luciano Subirá, onde, de forma muito vulnerável, ele traz exemplos dele e de outros colegas, até mesmo pastores, pessoas da equipe, que se arrependem, sim, de não terem olhado com o cuidado e o carinho necessário para algumas áreas da vida, incluindo descanso, boas noites de sono, que naturalmente acarretaram, desde estresse até outras doenças no longo prazo. E isso é muito prejudicial. Então, seriam esses 4 pontos, assim, agenda lotada, dizer sim para tudo, a ausência de prioridades, né, tá tudo ligado, e a negligência do descanso. Erros que devemos evitar aí, então, para Sim. ter uma vida mais feliz e viver melhor. Muito bom, muito bom. E é claro que tá todo mundo esperando também algumas dicas aí, né, dessa mentora aí de produtividade para que se possa aí produzir realmente com propósito, mas aí com organização, né? Primeiro vem a organização, para daí poder ver aí o fruto dessa produção toda. Conte para a gente algumas dicas assim no dia a dia que você tem ensinado às suas mentoradas, né? Porque a maioria que você faz a mentoria é mulher, certo? Sim. Então, quais as dicas que você poderia trazer para nós hoje aqui, né? Vamos fazer de conta que somos suas mentoradas aí. E dicas assim práticas no dia a dia para a gente começar a ter uma organização na nossa agenda, um planejamento melhor aí no nosso tempo para que a gente possa alcançar a tão desejada produtividade com propósito. Bom, Clarice, de forma bem prática, eu acredito que o convite hoje para os nossos espectadores, né, as pessoas que estão acompanhando o programa ao longo da semana, é realmente assim, pare, respire e pense em como as coisas têm funcionado hoje. Registre isso, né? Torne visível de alguma forma, e nós já conversamos que pode ser desde um papel até uma agenda eletrônica, mas algo que te permita ter a clareza, né? A visualização de como as coisas estão acontecendo hoje para que você possa tomar a decisão. Existe como melhorar? Existe oportunidade de melhoria? Quais são os compromissos que provavelmente eu preciso deixar de lado, que já não me cabem? Ou quais tarefas estão tomando tempo no dia a dia que eu poderia pedir ajuda, eu poderia delegar melhor, né? Essas seriam as 2 primeiras dicas. Para você que não se enxerga dentro da sua rotina, ou que tem muita dificuldade de cumprir objetivos e sonhos tão importantes para você, tente fazer pelo menos um a cada semana. É aquela ideia, né? Um objetivo por semana, encaixado com data e horário ali na agenda para que você possa destravar e ter aquele resultado, aquela satisfação, bem-estar e conseguir realizar aquilo. E, sem dúvidas, deixar o negativismo de lado, né? O eu não consigo, é impossível, que a gente já comentou também outras vezes. Isso é muito importante, né? A palavra, o poder da palavra, né? Poder da Se eu palavra. falar que não consigo, eu não vou conseguir mesmo. Exatamente, você acaba determinando, né? Que para você já está posto, vai ser o não e você não vai conseguir. E o contrário também acontece. E o Se eu contrário falar também eu acontece. vou conseguir, pode acontecer. Pode acontecer. E aí entra o que eu comentei também em episódios anteriores. Se não acontecer, né? Se der errado, eu preciso entrar naquele looping de autocobrança, de frustração? Não, calma. Eu posso tentar de novo. Eu posso reconhecer o que me fez, né? Eventualmente não dar conta daquilo e refazer a minha rota, reescrever, replanejar, ajustar, né? Mas comprometida, certa de que o que eu estou construindo é para alcançar aquele objetivo e vai dar certo. Legal, então seria mais ou menos assim, acolher a minha própria falha. Eu falhei, não consegui dessa vez, mas eu vou acolher e vou tentar de novo. É isso? Exatamente, tentar de novo. Perfeito, tá. Agora vamos entender na prática, Ellen, para quem está nos acompanhando e de repente gostaria de fazer uma mentoria contigo, tá? Para ter essa melhor gestão do tempo, aprender a ser uma pessoa mais produtiva, tanto na sua casa, no seu lar, como na sua empresa. Como que funciona toda essa preparação, digamos assim? Como desde o início a pessoa então teve interesse, vai te procurar na forma prática. Como que você trabalha com essa pessoa? Excelente. Bom, dentro do processo de mentoria, que eu também entendo que não é um padrão para todo mundo, mas tem toda uma metodologia, vai depender também
das necessidades específicas que o cliente trouxer, mas a gente vai, em suma, trabalhar, em primeiro lugar, o autoconhecimento, né? A gente abordou um pouco isso, acho que lá no primeiro episódio também. Entender como que a pessoa responde hoje às diferentes circunstâncias, os desafios que surgem no dia a dia. Trabalha posicionamento também, essa questão do dizer sim, do dizer não. Trabalhamos ferramentas específicas para a definição de metas e definição de prioridades, além de ferramentas voltadas para foco também, focos e momentos de pausa. A gente faz o redesenho de toda a agenda, de toda a estrutura, né, da rotina do cliente com base nos objetivos que ele deseja alcançar. E ele precisa se comprometer em, até o final daquele processo de desenvolvimento, entregar pelo menos uma meta, um objetivo que faça a virada de chave na vida dele, para que realmente ele entenda que passou do ponto A para o ponto B nesse processo de transformação, nesse processo de mudança. Alguns outros pontos que a gente acaba trabalhando e tocando também é a organização financeira, porque isso naturalmente causa frustração, desordem também na mente, no coração das pessoas. Então, a gente tenta entender finanças na vida daquele cliente e, com certeza, o desenvolvimento profissional. Para quem tem negócio aí também tem algumas ferramentas bem bacanas para desenvolver e destravar alguns resultados que seriam importantes para impulsionar a vida e o negócio daquele cliente. Interessante, muito, muito bom. E isso vale tanto, digamos assim, para alguém que quer fazer esse gerenciamento pensando no lar ou para a sua instituição, para a empresa? Totalmente, porque na mentoria a gente trabalha exatamente o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. É impossível, eu diria, separar essas duas coisas. O profissional toca no pessoal e o pessoal toca no profissional. Então, a gente vai trabalhando atitudes e melhorias nas duas frentes, que se conversam e promovem muito bem-estar, muitos resultados, muita autonomia, como a gente falou também, para a vida desses clientes. É muito legal. Maravilhosa essa conversa com você, Ellen. Quanto aprendizado hoje aqui. Muito obrigada. Ellen, vamos passar os seus contatos para o pessoal? Com certeza. Vocês podem me achar no Instagram, Ellen Cristine Assessoria, é o meu nome lá no Instagram. O meu e-mail também é ellencristineassessoria@gmail.com. Por esses dois canais, com certeza, vocês conseguem me achar e a gente pode fazer boas trocas. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença. Que você continue ajudando muitas mulheres aí nesse segmento, né, nessa mentoria toda de gestão do tempo, de produtividade, que você abençoe muitas pessoas ainda na sua caminhada. E para terminar, com certeza você tem projetos futuros, certo? E aí, o que você acha de vir contar para a gente aqui os próximos projetos um outro dia? Eu estou me sentindo mais que convidada já. Vou adorar estar com vocês Coloca na novamente. sua agenda, então, hein? Pode Você deixar. que é especialista em gestão do tempo. Pode deixar. Muito bom, muito bom. Obrigada, Deus te abençoe grandemente e parabéns pelo teu Igualmente. trabalho. Obrigada para vocês também. Tudo de bom. Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe. Amém, amém. E agora vamos ao quadro Fala, Doutora. Hoje eu quero falar com você sobre a importância da atividade física para melhorar a sua beleza. Movimentar o corpo não é só cuidar da saúde, é cuidar da beleza também. A atividade física melhora a circulação, oxigena as células e estimula a produção de colágeno. Além disso, reduz o estresse, que é um dos principais inimigos de uma pele bonita. E não precisa ser atleta, viu? Uma caminhada, uma dança, subir escadas já podem fazer a diferença. A beleza se revela quando o corpo está em movimento. Aqui foi a doutora Gemi Mirata no quadro Fala Doutora para o Revista da Tarde. Obrigada, doutora. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo meu abraço carinhoso para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.